Voltamos. Agora com a nossa videoaula de número 11. Beleza, vamos continuar a fazer exercício, né? Muito importante a gente praticar. Vamos ver o que vai aparecer para a gente aí agora. Questão número 10. Fundação Carlos Chagas, agente fiscal, Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Vamos lá, vamos buscar o que ele vai pedir aí, né? Olha que bacana! Seja a sentença negação, chaves, colchete, parêntese, ou seja, é a negação das chaves, ou seja, a gente vai ter que resolver tudo aqui e no final negar tudo que está dentro ali. Se P, então Q ou R, se e somente se Q, então não P ou R. Notem o seguinte, olha o tamanho dessa proposição, né? E o seguinte, nós vamos resolver essa questão de duas formas, perfeito? Primeiro, a gente vai usar a tabela verdade, só para a gente dar uma treinadinha, e depois a gente vai resolver sem a tabela, visto que ele me falou aqui, ó, se considerarmos que P é falsa. Essa informação aqui, ó, que P é falsa, me permite resolver essa questão sem o uso da tabela verdade, mas desde que você conheça cada conectivinhozinho aqui, ó, se então, ou, se então e o conectivo ou, perfeito? Então, a gente vai primeiro resolver com a tabela verdade. Bem grande essa tabela verdade, tá? Apesar que lá tem 3 proposições simples, né? Vai gerar uma tabela com 8 linhas, perfeito? De acordo com 2 elevado ao número de proposições, 2 elevado a 3 proposições simples, vai me gerar 8 linhas, perfeito? Então, vamos ter um pouquinho de paciência, porque aqui eu vou resolver primeiro com a tabela verdade, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, e na sequência, como é que eu resolveria essa questão sem a tabela, perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui ele fala assim, é verdade que essa sentença é uma tautologia? Opa! O valor lógico dessa sentença é sempre falsa, perfeito? Nas linhas da tabela verdade em que P é falsa, a sentença é verdadeira. Nas linhas da tabela verdade em que P é falsa, a sentença é falsa. E letra E, faltou informar o valor lógico de Q e de R. Essa aqui já está fora, né? Com certeza. Porque ele informou que P é falso, só onde que P é falso, mas não necessariamente que os outros não têm informações, tá? Ele vai ter informação sim. Perfeito? Então, preparem. Vocês estão aí já com o materialzinho. Pega a tabela. Essa tabela que vocês recebem, elas não estão preenchidas. Você vai preencher junto comigo aqui, de acordo com o que eu for preenchendo, você vai preenchendo aí também. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos ficar bem atentos em relação a essa questão. Vamos ver? Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Tá aí, eu transcrevi toda aquela proposição composta para cá. Perfeito. Né? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Aí, ó, a nossa tabela. Tá assim um pouco pequena, porque ela é muito grande. Tanto que essa tabela vai aparecer na próxima imagem, ok? Porque não cabe toda essa proposição composta aí. E a gente vai dividir certinho aí. Então, fiquem bem ligados. Perfeito? Então, vamos lá. Nós temos uma letra do alfabeto, P, Q e R. Não tem mais outra, então nós temos 3 proposições simples. Se nós temos 3 proposições simples, nós temos 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Perfeito? Então, não perca o foco, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, primeiro aqui a proposição P, depois vamos colocar a proposição Q e depois a proposição R. Lembra que nas aulas passadas a gente já começou a aprender a montar a tabela verdade. Que cai uma questão nesse nível aí, ó, se você esquecer de como resolver, você tem que montar a tabela, mas você já está preparado para isso, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês colocam a proposição P, a proposição Q e a proposição R, e as próximas você vê se existe negações das proposições simples, tá? Você pode ver aqui, ó, aqui, ó, não P. Se tem uma não P, então você cria uma coluna aqui, que é uma nova proposição, para negar a proposição P. Perfeito? Ok. Depois que isso acontece, a gente tem que entender quantas proposições compostas existem, né? E o número de proposições compostas depende do número de conectivo, além de acontecer uma negação ou de parênteses, ou de colchetes, ou de chaves, é o caso que está acontecendo ali, né? Então, primeiro você vem e faz isso, ó. Conta um conectivo,
2 conectivos, 3 conectivos, 4 conectivos, 5 conectivos e com a negação. Então, eu tenho 6 proposições compostas. De novo, um conectivo me gera uma composta, esse ou vai me gerar outra composta, e você, olha que detalhe, parêntese, colchete, tá vendo? Faltou um colchetezinho aqui, né? Me desculpa, faltou um colchetezinho bem aqui. Perfeito? Então, ok. Depois você tem aqui novo parêntese e novo colchete. Então, você tem outras proposições compostas, né? Então, vamos colocar na ordem aqui. Vamos ver o que vai aparecer pra gente. Aqui, vai lá, olha só, se P então o quê? Que é esse parêntese. Perfeito. Depois de parênteses, eu tenho o colchete, tá? Então, você vem aqui, põe um colchetezinho aqui que ficou faltando, tá? Então, vem pra cá também, olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó, se P então Q ou R, que é essa aqui que está dentro do colchete. Perfeito. Aí vai aparecer aqui, primeiro parêntese de novo, aí, ó, não P ou R. E agora o colchete vai aparecer aqui. Perfeito. Aqui, se Q então não P ou R. Tá ok? Notem que eu não terminei a tabela ainda. Eu coloquei nessa tela aí somente essas aí. Ainda vão ter que aparecer as compostas, tá? Essas duas compostas grandes aqui vai ter que ainda aparecer lá. Então, vamos primeiro montar essa daqui, né? Quantas linhas eu tenho? 8 linhas. Então, lembra que eu pedi para vocês colocarem esse 8, você põe 4 em 4? Eu posso colocar 4 verdadeiras, 4 falsas, não necessariamente nessa ordem, depois vai baixando sempre pela metade. Então, vamos buscar. Aqui, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Já usei as 4 verdadeiras, então vão aparecer falsa, falsa, falsa e falsa. Notem, 4 verdadeiras e 4 falsas. Professor, por que você separou ali o branco daquele verdinho ali e colocou os falsos de vermelho? Sabe por quê? Porque no item ele disse que considerando a proposição P seja o quê? Falsa. Na verdade, ele só quer que você trabalhe daqui para cá, ó, tá? Tá vendo? Ó? Daqui para cá. Então, o interessante para mim é daqui para cá. Só que existem questões lá que ele está falando de tautologia, então eu tenho que saber pelo menos um valor aqui, ó, tá? Para a gente saber se é uma tautologia ou não. Por isso, nós vamos preencher completa, tá ok? Mas é claro que daqui um pouquinho a gente vai resolver essa questão sem usar essa tabela verdade. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui 4 verdadeiras, 4 falsas, não necessariamente nessa ordem, mas vamos usar assim, 4 em 4, a próxima a gente intercala de 2 em 2, sempre a metade. Mudou de coluna, cai a metade. Mudou de coluna, cai a metade até ficar de 1 por 1, perfeito? Então aqui vai aparecer 2 verdadeiros, perfeito? E agora, 1 falso, 2 falsos. Depois, 2 verdadeiros, perfeito? E 2 falsos. Tá aqui, ó. 4 verdadeiros, 4 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E a próxima cai também pela metade. Então, se a primeira foi de 4 em 4, a segunda de 2 em 2, a terceira vai de 1 em 1, tá? Então, vamos colocar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá vendo? Então, 3 proposições simples. Ah, professor, então quer dizer que é sempre assim? Então quer dizer que se eu tivesse 4 proposições simples, geraria 16 linhas. A primeira coluna você faria de 8 em 8, a segunda de 4 em 4, a terceira de 2 em 2 e a quarta de 1 em 1? Exatamente, você pode seguir essa ordem aí sim. Por quê? É uma sequência rápida de você fazer. Ao invés de você ficar pensando como montar, igual eu expliquei que você pode montar em qualquer ordem aquilo ali, desde que não haja repetição de linha, ali fica mais fácil. Então, 3 proposições, vai me gerar 8 linhas, 4 verdadeiras, 4 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas, intercalando, e depois verdadeiro e falso, foi o que aconteceu aqui. 4 em 4, 2 em 2, 1 em 1. Perfeito? Bom, na quarta coluna apareceu o não P. O não P significa a negação da proposição P. Então, você vai pegar a coluna de P e vai negar. Ou seja, aonde ela for verdadeira, ela passa a ser falsa. Ó, verdadeiro e falso. Onde é verdadeiro passa a ser falso. Onde é verdadeiro passa a ser falso. E agora o contrário. Onde é falso, ela passa a ser
verdadeira, vamos ver? Verdadeira, 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 verdadeira. Tá vendo? Então, a negação de P, ali está tudo tranquilo. Por enquanto, você vê que houve uma inversão aqui, né, de valores. E agora, na quinta coluna, apareceu o se então. E nunca é demais dizer que o se então só será falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, essa primeira que a gente determinou é o antecedente e a segunda é o consequente. Então, uma sequência lá de VF, a única sequência que vai deixar falso se então é uma sequência VF de P para Q. Ó, não tem VF, então ela vai ficar verdadeira. Não tem VF, então ela vai ficar verdadeira. Opa, VF, então ela vai ficar falsa. Tem VF, então ela vai ficar falsa. Perfeito? Agora notem. Olha aqui, tudo falso. Lembra que no se então, começar com falso, independente dessa daqui, ó, ela nunca vai ser falsa, visto que falsa é só VF. Aqui não tem nenhuma sequência VF. Então, logicamente, ela vai ficar verdadeira, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Por isso que naquelas questões anteriores, vocês prestavam bem atenção que todo se então que começa com falso, a proposição composta já é verdadeira, independente do valor que a outra vai assumir, verdadeiro ou falso, e não muda a valoração do se então. Perfeito? Muito bom, né? Por isso, de acordo com essa situação, é que a gente consegue resolver essa questão sem o uso dessa tabela, tá? Então, vamos lá. Aqui, se P, então Q ou R? Opa, então nós vamos trabalhar, ó, com essa coluna aqui e com a de R, tá? Faz um favor para mim. É aquela coisa, esquece essas colunas, que eu estou colocando a mão aqui, ó, esse mãozão desse tamanho, né? E nós vamos trabalhar somente com essas duas colunas aqui. Perfeito? E que conectivo tem entre essas duas colunas aqui que a gente vai utilizar? O ou. E o ou só vai ser falso se ambas as proposições forem falsas. Então, ó, não perca o foco aqui, ó. Tá vendo? Onde estão meus dedinhos aqui? Dedãos, né, professor? Não é dedãos, só tá errado, né? Dedões. Vamos lá. Então, vamos lá. No conectivo ou, pelo menos um for verdadeiro, ele fica verdadeiro. Então, vamos lá, ó, verdade. Aqui também tem um verdade? Também vai ser verdade. Aqui também tem verdade? Tem, então também vai ser verdadeiro. Agora, olha a quarta linha. Falso com falso. Então, ela fica falsa, porque o conectivo ou só será falso se ambas as proposições forem falsas. Perfeito. Agora, notem o seguinte. Tudo aqui é verdadeiro. Perfeito? Tudo aqui é verdadeiro. Lembre-se que no conectivo ou, se uma só, pelo menos uma for verdadeira, ela fica verdadeira. Então, eu não preciso nem ficar olhando para cá, ó. Ó, tem verdadeiro, tem verdadeiro, tem verdadeiro e tem verdadeiro. Então, se tiver pelo menos um verdadeiro, a proposição composta já fica verdade, 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 verdade. Tá vendo? Coisa boa, né? Então, vamos dar prosseguimento. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, nessa coluna eu tenho não P ou R e apareceu o ou de novo. Então, basta prestar atenção. Se pelo menos uma for verdadeira, ela fica verdadeira, tá? Então, não P ou R, nessas duas coluninhas aqui, ó, bonitinha. Tem verdade? Tem. Então, aqui ela fica verdadeira. A segunda linha, tem verdadeiro? Tem não. Então, ela vai ficar falsa. Naqui, tem verdade? Tem. Então, ela vai ficar verdadeira. Na quarta aqui, tem verdadeiro? Tem não, ambas são falsas. No conectivo ou, se ambas forem falsas, a proposição composta fica falsa. Muito bom. Percebam que o lance aqui é só saber a valoração dos conectivos, né? E ficar esperto e treinar, porque numa situação que caiu uma tabela verdade numa prova aí da FCC ou do CESP, ou da ESAF, ou FGV, qualquer banca, você já tem que estar pronto para resolver. Porque a maioria das pessoas tem preguiça de treinar a tabela verdade e acaba deixando de ganhar um ponto precioso. Perfeito? No pior das hipóteses, faça a tabela. Ok? Então vamos lá. Ok, continuando aqui, na quinta linha, né? Cadê aqui? Tem verdadeiro? Tem. Então ela também vai ficar verdadeira. Na sexta linha, tem verdadeira? Tem. Também ela vai ficar verdadeira.
Na sétima tem verdadeiro, tem, e na oitava também tem. Então aqui vai ficar verdadeiro nessa aqui e verdadeiro nessa daqui, por causa do conectivo OU. Muito bom. Tenho certeza que vocês estão aí treinando e gostando de fazer, porque isso aí é um jogo, isso aí é uma coisa muito boa para você fazer, treinar sua paciência, ficar sentado lá e fazer um joguinho. Porque o raciocínio lógico, querendo ou não, é um jogo. É um jogo. E a partir do momento que você percebe que isso é um jogo e que todo jogo você aprende, basta você querer, você vai ver que isso aí vai ser uma coisa que você vai tirar de letra. Ou seja, você vai fazer um gol de letra no concurso, ok? Então vamos lá. Outra coluna está aqui, ó, de que para não P ou R, perfeito. Conectivo, se então. Então, de novo, no se então só vai ser verdade, só vai ser falso se partir que verdadeiro e chegar em falso e não P ou R. Então, vamos lá. Aqui, perfeito. Olha, não perca o foco, ó. É daqui para cá, perfeito? Esquece todas as colunas, somente foque que e essa daqui, perfeito? Então, vamos lá. Vamos ver se na primeira aqui tem VF, daqui V para F, não. Então, ela vai ser verdadeira. Aqui, de V para F, sim. Então, ela vai ser falsa. Aqui, é de V para F? Não. Então, ela vai ser verdadeira. A próxima, é de V para F? De V para F? Também não. Então, ela vai ser verdadeira. Notem o seguinte. Aqui, de V para F? Não, também verdadeira. De V para F? Também não. Aqui, opa, começou com falso. Lembra? Todo se então que começa com falso, a proposição já é verdadeira. Aí, ó, eu não preciso nem olhar para outra. Tá aqui também, que começou com falsa, logicamente ela vai ser verdadeira. Muito bom, né? Então, notem o aprendizado sobre conectivo super mega importante para você que está aprendendo raciocínio lógico ou que está revendo, né? Que é uma situação muito legal para você brincar. Claro, não consigo fazer nessa tela muito grande aí essa tabela, então eu vou partir para outra tela, tá? Exemplo, deixa eu só explicar o que vai acontecer. Tá vendo que nós vamos precisar colocar essa daqui, perfeito, que está aqui já, aqui. Essa daqui que já está aqui, perfeito, para a gente montar essas duas grandes aí, tá? Que é essa e a negação. Então, o que eu fiz? Só para você entender quando a gente mudar de tela. Essa daqui com essa valoração e essa daqui com essa valoração, eu estou transcrevendo para outra tela, tanto que já vai aparecer essas valorações automáticas lá, tá? Então, olha só o que vai acontecer, ok? Vamos puxar lá, aí, ó, tá aqui, ó, essas valorações aqui foi justamente daquelas que eu te avisei que eu ia colocar para cá, tá? Então, tá aqui, ó, aí, ó, se P, então Q ou R, e se Q, então não P ou R, cuja valoração é a mesma que a gente preencheu lá naquelas colunas na outra tela, ok? Só para a gente, na hora que a gente for preencher aqui, a gente não se perder, porque eu não vou ter como eu ficar voltando lá na outra tela, né? Então, vamos lá. Tá aí a proposição composta inteira, ó. Lembrando que aqui só é a afirmação, está faltando a negação, né? Então, como eu também não tinha espaço, eu não queria criar uma outra tela, eu escrevi assim, ó, a negação. Na verdade, o resultado que der aqui, a gente nega aqui na coluna, tá? Nessa última coluna, para ficar muito bom mesmo. Então, olha só. Então, eu tenho esse conectivo que é o se e somente se. Vamos lembrar o se e somente se? O se e somente se é um conjunto sobreposto a outro conjunto. É um conjunto sobreposto a outro. Ou seja, são conjuntos idênticos. Então, se eles são conjuntos idênticos, o que força a minha teoria? Que se um for verdadeiro, o outro também será. E se um for falso, o outro também será. Então, na proposição, no conectivo se e somente se, ele só será verdadeiro se ambas as proposições forem iguais, ou verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso, porque por ser um conjunto sobreposto a ele, são um conjunto e ser conjuntos idênticos, perfeito? Então, olha só, no se somente se, ele vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos, perfeito? Então, vamos lá.
Nananana. Vamos lá? Dois verdadeiros? Beleza, então ela também vai ser verdadeira. Dois verdadeiros? Não. Então ela vai ser falsa. Dois verdadeiros? Sim. Então a proposição será verdadeira. Dois verdadeiros? Não. Então a proposição vai ser falsa. Agora, notem aqui. Verdadeiro, 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 tudo verdadeiro. Então, no se somente se, aqui vai ficar verdadeiro, 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 verdadeiro. Perfeito? Bom, você deve ter notado que eu coloquei aqui de branco, aqui de verdinho, porque na verdade só me interessava essa parte aqui, né? Por quê? Lá no início é onde a proposição P é falsa. Perfeito? Só que aí, se você perceber, aqui lá atrás, tinha uma negação, né? É justamente o que eu vou fazer. Onde é verdadeiro aqui vai ficar falso. Onde é falso aqui fica verdadeiro. Pronto. Olha aí. Já matou um item lá. Ele disse que era uma tautologia. E não é verdade. Não é uma tautologia. Por que não é uma tautologia? Porque já quebrou aqui a tautologia, ó. Perfeito? Esse aqui, se fosse o caso, já receberia o nome de contingência. Perfeito? Ok, vamos continuar. Onde é verdadeiro, aqui vai ficar falso. Onde é falso, aqui vai ficar verdadeiro. E aqui, onde tudo é verdadeiro, ele vai receber falso aí, ó. Falso, falso, falso. Opa, que legal! Então, aí, acabamos de montar a tabela verdade. E se você perceber, se você for lá na questão, no item D, ele está dizendo assim, a proposição composta será falsa aonde o P for falso, não é? Então é justamente isso a nossa resposta. Resposta certa, questão letra B, desculpa, D de dado, tá? D de dado, porque ela está dizendo, aonde a proposição simples P for falsa, a proposição composta será sempre falsa. E é verdade aí, ó. Que coisa boa, né? Espero que vocês tenham curtido esse momento entre eu e você e a tabela verdade, para que a gente tenha um conhecimento. Treinem bastante essa tabela verdade, porque ela é muito boa para se fazer, tá? Então, como eu prometi a vocês, nós vamos resolver essa mesma questão sem o uso da tabela. Tudo bem? Ok? Mas treine a tabela, que é bem legal, bem interessante. Vamos lá. Vamos buscar. Tá aqui, ó. Coloquei grandão, porque agora eu não vou precisar usar a tabela, né? Beleza. Mas vamos buscar a informação que ele me deu. Ele disse que a proposição P seria o quê? Falsa. Ele já me deu a valoração de P, né? Então, vamos lá, ó. Proposição falsa. Essa informação foi dada na questão. Perfeito? Beleza. Agora vamos ver se seu conhecimento técnico está abatendo aí. Ok. Vamos lá. Professor, por que você colocou essa interrogação? Vamos lembrar? Que conectivo é esse? É o se, então. No se, então, só será falso se o P partisse verdadeiro e chegasse em quê? Em falso. Mas olha só, o P partiu de quem? De falso. Você lembra que eu falei para vocês que no se, então, começou com falso? Independentemente da valoração dessa daqui ser verdadeira ou falso, a proposição composta ela fica verdadeira. Tá vendo? Que bacana. Você vai notar que a gente vai conseguir chegar aqui à resposta só fazendo esses pequenos detalhes, né? Então, beleza, acabei de resolver o parêntese. O parêntese ele é verdadeiro porque no se então começou com falso, ela já fica verdadeira, independente do VOF que poderia aparecer aqui. Perfeito? Então, vamos buscar mais uma CT aqui. Agora, olha só, eu resolvi o parênteses, agora eu preciso resolver o colchete, né? E você percebeu que aquela hora eu tinha esquecido o colchetezinho bem aqui, né? Então, você coloca o colchetezinho aqui para mim, né? Coloca aí no seu material, só para não ficar faltando esse colchete aí. Perfeito? E como eu já estava aqui na tela, eu não ia parar para poder colocar ali um colchete lá, né? Notem que conectivo é esse aqui. Não é o ou? Conectivo ou. Qual a definição de conectivo ou? O conectivo ou só é falso se ambas as proposições forem falsas. E, além disso, o conectivo ou será verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira. Note-se, esse parênteses aqui já é verdadeiro. Como no conectivo ou é verdadeiro, independente desse valor aqui, ó, outra interrogação,
independente desse valor ser verdadeiro ou falso, essa proposição ela é verdadeira. Então essa proposição ela é verdadeira, perfeito? De acordo com nossos conhecimentos técnicos. Você fala assim, nossa professor, e a gente resolveu aquela tabela inteira, sendo que dava para resolver 100? Isso mesmo, é muito importante, por isso que eu gosto de mostrar como é que se resolve de uma forma e vamos ver se existe uma forma mais fácil de resolver, né? Isso vai acontecer durante todo o nosso curso, tá? A gente vai estar sempre resolvendo de uma forma e falar assim, peraí, existe uma forma mais fácil, mas essa forma mais fácil, você tem que ser perfeitamente conhecedor dos conectivos. E isso é importante para você no seu aprendizado, ok? Então vamos continuar. Beleza, tá aqui, agora vamos partir para o lado de cá. Lembrem-se, começou com P, começa aqui também. Agora notem, o P é falso, o não P vai receber o quê? Verdadeiro. E olha o que tem dentro do parêntese. Dentro do parêntese tem um conectivo ou, não é verdade? Então vamos subir aqui ali um ponto de interrogação. Professor, eu agora sei porque tem aquele ponto de interrogação. Por quê? Porque se o P é verdadeiro no conectivo ou, pelo menos um, ele já fica verdadeiro. Então, independentemente da valoração de R, não me interessa, porque essa proposição que está dentro do parêntese, ela vai ficar verdadeira. Nossa, professor, como é importante a gente saber trabalhar com conectivo, porque essa questão, aparentemente, era uma questão cabulosa, era uma questão que a gente olha assim e fala, meu Deus, fala sério, como é que eu vou resolver essa questão? Peraí, mas vamos lá, né? Ok? Continuando. Agora, muito importante, olha só, vou buscar aqui logo, aqui, ó, um ponto de interrogação. Peraí, professor, você deu um ponto de interrogação por quê? Foi. Por quê? Vamos ver por quê? Vamos buscar aqui. Olha só, que bacana. Que conectivo é esse? Né, o se então? O que eu falei para vocês? Que o se então só é falso se começar em verdadeiro e terminar em quê? Em falso. Notem que essa aqui já vai terminar em verdadeiro. Então é impossível essa proposição ser falsa, visto que só seria falso se fosse verdadeiro e falso. Mas como já terminou em verdadeiro, independente dessa proposição que ser verdadeira ou falsa, essa resposta não muda. Ela vai ser verdadeira. Tá vendo? A importância de saber os conectivos para resolver esse tipo de questão. Então agora falta eu resolver o se somente se. Nossa, professor, mas que diferença de questão, hein? Que diferença a gente resolver por tabela verdade e resolver assim. Então deixa eu buscar aqui, tá aí. No se somente se, lembra? Os dois são verdadeiros, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar verdadeira. Beleza. Mas professor, a nossa tabelinha lá acabou, aonde a proposição P era falsa, ela acabou em falsa, não foi? Foi, mas acontece que a minha, lembra que a anterior acabaria em verdadeiro. Mas olha só, ainda tem que sinalzinho aqui, de negação, ó. Eu ainda tenho que negar esse verdadeiro. E negar verdadeiro vai ficar falso. Está aqui a minha resposta final. Analisa o seu material ali, naquelas linhas onde o P era falso, se a proposição composta não terminou toda em falsa, por isso que dava a letra D como resposta. Está aqui, ó, negação de verdadeiro, ela é falsa, então a nossa resposta certa, mais uma vez, confirmada, é a letra D, e essa resolução foi feita sem a tabela verdade, só de acordo com os seus conhecimentos técnicos e teóricos dos conectivos. Por isso, eu aconselho a você, analise, você vê que minha aula aqui eu sempre estou repetindo, conectivo E, ou se então, se somente se, porque eu sei que isso é o que cai em prova, é o que você vai precisar. Então, se você está precisando disso aí, para que ficar parado? Não fique parado. Ou seja, volta a matéria, volta o vídeo, assiste novamente, se possível, umas 2, 3 vezes, mas só assistir não adianta. Senta o bumbumzinho aí na cadeira e vai treinando, e treina, e se prepara. Que na próxima aula a gente vai continuar e eu espero você aqui mais uma vez. E um beijo no seu coração e até mais. Fui!